Impossível cessa o meu clamor, meu grito de socorro parece não ter fim, e o meu sorriso não se vê mais. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir, sem meu milagre alcançar. É impossível, mas Deus pode mudar o quê? O quadro da minha história. Mas o que peço sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. Todos veem minha dor, e o meu clamor parece não se ouvir. A multidão tenta me impedir. O impossível. E o impossível cessa o meu clamor, meu grito de socorro parece não ter fim, e o meu sorriso não se vê mais. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir, sem meu milagre alcançar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mas o que peço sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. É impossível, é impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mas o que peço sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. No silêncio vi que não estou só. Seu amor me atraiu para ti. Sua virtude hoje me alcançou. Posso voltar a sonhar, posso voltar a sonhar. Eita glória, Deus pode mudar, assim como mudou minha vida, assim como mudou a vida do pastor Cláudio, da pastora Renata, de cada um aqui presente. Eita glória. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir, sem meu milagre alcançar. Levanta suas mãos e declare. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mas o que peço sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mas o que peço sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. Ei!
Eita glória, aleluia. É impossível, mas Deus pode mudar. Era impossível para o Tiago Lima que bebia, para o Tiago Lima que fumava, para o Tiago Lima que não tinha solução. Mas para Deus, nada é impossível. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou passar por quem é de direito, agradeço a oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Pastor Cláudio, que oportunidade. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a presença do presbítero, né? Antônio, José que está aqui, que é o pregador dessa noite, vai trazer as palavras, a sua esposa Marlene. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui nessa casa de Deus. E que as portas estão abertas sempre que vocês quiserem vir aqui, viu? Trazer as palavras de Deus. E também agradecer a visita da irmã Lenice com a irmã Aparecida, que esteve aqui hoje à tarde trazendo as palavras de Deus, onde foi bênção, trazendo mensagens de Deus para mim e minha esposa, e para o nosso irmão Tiago aí, que lá da casa dele escutou as orações, veio correndo e recebeu uma bênção de Deus também na hora, né? Então, queria agradecer muito também a essas pessoas, a irmã Lenice, e comunicar também que nem minha esposa está sabendo, que a gente foi convidado para participar do encontro das igrejas aqui na cidade de Goiás. Eita glória! E agora tem o dia certo e o horário, né? Vou ter que conferir ainda para passar, mas a gente foi convidado, a Igreja Aliança com Deus, a participar dessa reunião de igreja aqui na cidade de Goiás. E foi um convite do pastor Rangrei, que fez para a gente. Então a gente vamos estar lá, sabe? Louvando e buscando a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então agora eu passo a quem é de direito, o nosso pregador da noite, que possa vir aqui para Deus estar te abençoando e a gente orando, para que Deus possa estar trazendo palavras esta noite, para que o Senhor possa estar trazendo para nós. Senhor Deus, Deus Pai, Deus poderoso, que o Senhor possa estar nos abençoando essa noite, Senhor, com o pregador dessa noite, colocando palavras em tua boca, Senhor, que possa ser palavras abençoadas para os teus filhos que aqui se encontram, vieram buscar a tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor, que abençoe também não só ele, mas também sua esposa, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, por mais um culto abençoado por Deus. Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo alegre, feliz com o Senhor. Graças a Deus, eu também estou feliz de poder estar aqui nesta noite, a convite da nossa irmã Renata. Fiquei muito alegre, satisfeito, encontrando aqui também agora nosso irmão Tiago, com a sua esposa, né? Mais uma outra irmã ali. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o Senhor Jesus diz que aonde tiver 2 ou 3 arrodeados no nome dele, ali ele estará no meio deles. E ele está aqui nesta noite mais uma vez, para poder nos abençoar. E eu não sou acostumado a pregar assim, através dessas tecnologias, não, irmãos. Mas que todos que estiver nos assistindo nesta noite, aqueles que já pertencem, que já têm o seu nome escrito no livro da vida, receba a paz do Senhor Jesus no seu coração. E aqueles que ainda não foram, que não confessaram o Senhor como Salvador, que venha confessar, porque não existe outro caminho. O caminho é Jesus. Glórias a Deus. Eu quero agradecer muito, viu, irmão? Eu que agradeço. Pelo convite. Vocês não reparam a minha simplicidade, não, tá? Mas poderoso e grande é o nosso Deus, todo-poderoso, e Ele está aqui, no nosso meio, e alegre e feliz, porque não é, o Senhor Jesus disse na sua palavra, né? Ele disse: eu vim para muitos, eu não veio dizer eu vim para todos, porque Ele mesmo sabia que não é todos que iam crer,
mas aquele que crê, feliz daquele que crê. E nós cremos, né? Por isso nós estamos aqui. Para exaltar, engrandecer o nome de Jesus. Aquele que vai nos dar o direito de entrar no reino dos céus. Para ali estarmos eternamente com Ele. Amém? Glórias a Deus. Eu quero dar uma oportunidade aqui antes de eu passar para a palavra para minha esposa. Os irmãos, não importa não, né? Não. Eu quero que ela traga uma palavra aqui, Marlene. Glória a Deus. Eu gosto muito de ouvir a palavra dela. Não tem palavra boa. Não tem nada não. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero dizer para vocês que é um motivo de muita alegria estar aqui conhecendo mais um povo que vai morar com Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, no Salmo 133, ele diz para nós assim, como é bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? E é uma paz muito grande que Deus nos dá de estar no meio do povo dele, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos, aqui em Tiago. A palavra de Deus diz assim, para mim e para vocês: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém, irmãos? Esta é a palavra que eu quero deixar para os irmãos e agradecer a Deus por esse momento, a irmã, né, que nos fez esse convite, né? Não, não louvo não. Jesus abençoa cada um dos irmãos, viu? Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus pela palavra da minha companheira. É muito bom ter uma companheira do lado da gente, né? É verdade. Eu perdi a minha finada 1 ano atrás, mas Deus colocou essa morena aí na minha vida, porque viver sozinho, irmãos, é muito ruim, né? Então Deus colocou ela na minha vida e eu na vida dela, para a gente poder fazer a vontade de Deus junto, né? Cooperar com os irmãos. É como ela disse aqui no Salmo 133, diz, né? Quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Embora que muitos não estão querendo união, não. Estamos vivendo dias difíceis. Mas feliz e bem-aventurado aqueles, né? Que está firme na presença do nosso Deus e fazendo a vontade do Senhor, porque Ele nos deixou uma lei e nós precisamos obedecer à lei, né? Eu quero ler com os irmãos aqui, para poder começar a palavra, a ministração da palavra, no livro de Tiago. Se os irmãos quiserem colocar sobre os pés, aleluias, glórias a Deus. Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 8. Aleluias, louvado seja Deus. Graças te damos, Pai. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 8. Quero dizer para os irmãos que cada um ministério tem um costume, né? Um costume diferente. Mas eu estou notando que o costume aqui é um costume maravilhoso, que é de falar do amor de Deus. Viu, meus irmãos? Estou muito alegre e feliz aqui com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Tiago está bem, já quase no final da Bíblia, do Novo Testamento. Glórias a Deus. Graças te damos, Pai. Todos encontraram? Graças a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus. Se vocês não encontraram,
Só ouve, não tem problema, né? Aleluia. Mas nós não estamos com pressa, não, irmãos. Nós temos todo o tempo na presença de Deus. Graças a Deus. Aleluia, sua glória. Tiago fica na frente de Hebreus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Todos encontrou? Amém. Está escrito assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropora, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homens de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Os irmãos podem se sentar. Meus queridos irmãos, aqui a palavra de Deus está dizendo sobre as provações, sobre as lutas. E é o que nós temos passado durante toda a nossa existência, mas agora piorou mais. Por que que está acontecendo? É para que se cumpra a palavra do Senhor. Mas feliz daqueles que na luta, na tribulação, ele diz: glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, em vez de blasfemar, eu falar: será que Deus não está me ouvindo? Eu estou clamando, e será que o Senhor não está me ouvindo? Ele está ouvindo, irmãos. Ele está ouvindo, ele não dorme. E ele ouve as orações de cada ser humano na face dessa terra, aqueles que buscam de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz que ele não mistura nenhuma voz, e que ele conhece até as veias do nosso coração, e ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça todos os dias. Então por que que as provações nós precisamos de reclamar? Porque estamos sendo provados. Eu fui provado por uns 4 anos com enfermidade da minha finada, e nunca ninguém ouviu eu falar nada, a não ser glorificar o nome do Senhor e entregar nas mãos do Senhor. E sempre eu falava: Senhor, não faça segundo a minha vontade, mas faça segundo a vontade do Senhor. Porque, irmãos, muitas vezes nós ficamos orando porque a pessoa está em luta, está em dificuldade, e a gente começa a interceder em favor daquela pessoa. E Deus, que é maravilhoso, é amoroso, é poderoso, e Ele fica ouvindo a nossa oração. Mas aquela pessoa
continua ali. Porque muitas vezes não é o desejo de Deus que aquela pessoa venha a continuar a viver. Porque Ele está chamando. Porque cada um de nós temos o nosso dia marcado. O dia que chegar a hora, não passa nem um palmo para frente. Mas antes da hora, também não vai embora. Então, vamos ser fiel. Eu não sei o que os irmãos têm passado, mas eu sei que boa coisa não tem acontecido na vida da humanidade, porque o inimigo está lutando a todo instante. A gente vê através da televisão as reportagens. A palavra diz que no final dos tempos ia aparecer terremotos, rumor de guerra, pai matando filho, filho matando pai e outras coisas mais, que está cumprindo a palavra do Senhor. Então precisa acontecer, irmãos, para que cumpra a palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz que quando Ele foi crucificado, naquela tristeza, com maior judiação, não existe, nunca existiu, nem vai existir um sofrimento tão grande como passou o Senhor Jesus. Por quê? Para nos dar o direito da salvação. Glória a Deus. Aleluias! Louvado seja Deus pela misericórdia de Deus. Ele enviou o seu próprio Filho para poder vir, sofrer, sem reclamar e morrer. Dar a sua última gota de sangue lá na cruz do Calvário, para poder nos dar o direito de vida eterna. Aqueles que estiver acompanhando através das redes de comunicações e que não tem ouvido a palavra de Deus, mas não tem dado crédito, começa a dar crédito, porque Jesus está voltando para buscar a igreja dele. E nós precisamos de cada momento estar buscando mais e pedindo a misericórdia do Senhor. Porque pecar, todos nós pecamos, irmãos. Não tem como não pecar. Sai na rua, só se ficar dentro de casa. Não sair para a rua, mas se sair para a rua, e a palavra de Deus fala que até o nosso olhar, se for com maldade, é pecou, né? Então, mas o servo e a serva de Deus, quando ele vê uma coisa que vai nos prejudicar, ele tira a visão. E a palavra de Deus diz que aquele que tira a visão e não olha mais, ele não pecou. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Nós temos esse conhecimento. Então aqui está dizendo, se você quer sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, sem duvidar. Porque aquele que duvida não recebe. Mas aquele que crê e que fala com Deus e que busca, crendo que ele vai receber, ele recebe. A palavra de Deus nos afirma isso aí. Louvado seja Deus. Eu recebi um milagre muito grande de poder estarmos aqui reunidos, falando nesse amor tão maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Não tem coisa melhor, irmãos, do que estar reunido para ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu, no início da minha vida, assim, recém-casado, eu fiz muita raiva na minha esposa, mas foi uma esposa sábia, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola ela joga por terra. Muitas vezes eu errei muito, mas ela sempre me ficava sabendo, falava, não faça isso, vamos dar bom exemplo para nossas filhas, vamos dar bom exemplo para as pessoas que convivem no nosso meio. Foi uma mulher sábia. Tá aqui a minha outra esposa, não fica com ciúme não, porque eu estou falando aquilo que Deus está mandando eu falar, né?
Glória a Deus. Então ela me aconselhou muito. E quando foi um dia, irmãos, eu quero contar para os irmãos para ver como que as coisas de Deus é mistério. As pessoas pregavam para mim, eu falava, não, por enquanto não. Talvez lá mais para frente. É como está acontecendo nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas falam, ainda estou novo ainda, vou dar mais um tempo. Novo também morre. Está morrendo muitos novos. Os meus irmãos mais novos estão indo embora. Eu estou aqui, 80 anos. Com certeza o Senhor está achando que eu ainda tenho alguma serventia aqui nessa terra, né? Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte: um dia eu aceitei o plano da salvação na minha casa, lá na fazenda, através do rádio. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, eu estava procurando um jogo de futebol. Eu queria assistir um jogo de futebol. E eu não achava no rádio. Eu passava o ponteiro para lá, achava só Davi Miranda. Eu falava, só acho essa caixa de abelha. Oh, meu Deus, mas como Deus é maravilhoso. Quando foi uma hora, o Espírito Santo de Deus falou assim, dá uma paradinha nessa caixa de abelha aí. Tem coisa boa demais para você. Quando eu sintonizei, antes parece que estava assim meio embaraçado, estava ruim. A hora que eu sintonizei, eu tenho clareou. Sabe? Oh, glórias a Deus. E foi bem naquela hora que o missionário Davi Miranda disse assim, agora eu quero chamar aqui na frente aqueles que querem fazer um concerto com o Senhor Jesus essa noite. Vem aqui na frente e eu quero pedir os obreiros que contam. Vocês vêm com a mão direita levantada e os obreiros vão contar quantas pessoas estão vindo aqui para alcançar a promessa de Jesus. Daí quando chegaram lá na frente, aí ele falou assim, e se você que está aí no ranchinho, lá na beira de um córrego, bem distante, mas aonde está chegando a onda dessa emissora, o Espírito Santo de Deus está aí junto com você. Levanta a sua mão aí e Jesus vai te dar a vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Naquela hora eu tremi todinho. Aí ele falou assim, quantas pessoas estão aqui na frente, obreiros? Eles disseram assim, 2.272 pessoas. Pensa bem o tamanho do templo lá em São Paulo. Aí eu pensei, meu Deus, é gente demais. Eu também vou levantar minhas mãos. Sozinho Deus e o Espírito Santo na minha casa. Minha família estava passeando. Levantei as minhas mãos, aceitei. Aí a minha esposa chegou e falei, eu aceitei Jesus. Eu estou contando esse testemunho, irmãos, que muitas vezes um testemunho vale mais do que uma pregação. É verdade. Né? Então a minha esposa chegou e eu falei, ó, eu aceitei Jesus. Ela falou, não acredito nunca. Eu falei, acredita ou deixa de acreditar? Quarta-feira eu estou indo para Goiás para confirmar lá na Igreja Deus e Amor. E a partir de hoje você congregado da Igreja de Deus e Amor até que eu batize para poder ser, né, membrado. Louvado seja Deus. Aí ela, quando foi na quarta-feira, eu falei, estou indo para Goiás, você quer ir? Ela falou, claro, não posso deixar não. E me acompanhou. E ela era idólatra, não tinha tanto. Aí nós chegamos na igreja, na hora que fizeram o apelo, aí perguntaram. Aí eu levantei a mão e falou, vem aqui na frente, irmão. Aí ela levantou de lá também, porque lá senta as mulheres de um lado e os homens do outro, né? Ela levantou também. Chegamos lá na frente, o pastor falou, vocês estão assistindo, vocês estão aceitando Jesus, é de coração mesmo? E eu falei, eu só estou confirmando diante dos irmãos e da igreja. Glória a Deus. Porque eu aceitei no domingo passado. Glória a Deus. Agora a minha companheira, ela veio aqui, não sei se ela está entendendo o que o senhor está falando. Aí ele explicou para ela falou, eu aceito também. Aceitou também. Glória a Deus. Passou uns dias, aí eu mandei tirar as imagens da parede, saquei, pus ela num canto lá. Aí,
Quando foi um dia, ela veio na igreja, chegou lá em casa, falou, vou colocar o santo tudo lá de novo. Não vou mexer com o negócio de crente, não. Tirar os atrás de vida, né? Oh, meu Deus do céu. Aí, colocou os trem lá na parede, aí eu falei pro pastor, ele falou, não, vai devagarzinho com ela, irmão. Tudo é com ordem, com decência, e Deus está trabalhando. Aí quando foi um dia, eu falei, vamos tirar isso da parede, nós estamos servindo a Deus, o Deus vivo, não estamos servindo essas coiseiras não. Você está vendo que essas imagens, esses quadros, tudo sujo de poeira. Se ele tivesse algum futuro, eles iam ajudar você a limpar essa casa, lavar vasilha, não faz nada. Aí ela falou, sabe o que é mesmo? Aí nós sacamos o trem, consumimos aquilo tudo. Louvado seja Deus, irmãos. Hoje estamos aqui servindo um Deus vivo, todo-poderoso. E Ele está aqui nesta noite. Eu não sei o que os irmãos têm passado, mas fica vocês sabendo que Deus está com cada um de vocês, está com cada um da família de vocês. Porque eu sei que Ele está também comigo, com a minha companheira, com a nossa família. Porque louvado seja Deus, eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. É maravilhoso poder estar aqui nesta noite, cooperando com os irmãos, na minha simplicidade, mas de todo o meu coração. Porque não tem coisa melhor do que falar desta palavra. É uma palavra que edifica, é uma palavra que salva, é uma palavra de vida eterna e é uma palavra de cura espiritual, de cura física. Agora depende da nossa fé. Porque se nós exercitar a nossa fé até o ponto de receber, recebe. Louvado seja Deus, porque eu tenho recebido. Eu tenho recebido. Louvado seja Deus, porque eu jamais vou duvidar daquele que fez os céus e a terra, aquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas. Outro dia eu assistindo um culto na televisão, uma pessoa fez uma pergunta para o pastor: pastor, o que existia antes de Deus? O senhor que é um pastor sabe? Explica para mim. Ele falou: você está cometendo um grande pecado, porque ninguém pode falar o que existiu antes de Deus, porque não existiu nada antes de Deus. Deus é o Criador, Deus é mistério. Foi Ele que criou todas as coisas. Aí o rapaz ficou meio assim, falou: irmãos, abre o seu coração, busca de Deus a sabedoria para aumentar a sua fé. Se você tem vontade de morar no céu, busca de Deus a sabedoria para você alcançar a misericórdia do Senhor. Aí ele começou até a chorar. Eu achei muito bom o jeito do pastor falar, porque parece que ele queria confrontar, sabe? Queria levar a conversa para o lado errado. Mas o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é tremendo, né? Desculpa, irmãos. Esse tempo seco é triste, né? Deus abençoe, irmãos. Pois é, meus irmãos, a gente tem hora que fica assim, pensando, falando do amor de Deus. Sei que tem muita gente através, né? Ouvindo, né? Assistindo, né? Eu fico muito alegre e feliz de poder estar falando, mas falando a verdade, porque eu falo o que está escrito na palavra de Deus. Eu não venho aqui em lugar nenhum para falar do amor de Deus, para inventar coisa que não existe. Eu não vim aqui falar para vocês que se vocês ofertar aqui R$100, daqui 30 dias, vocês vão ganhar um carro. É mentira. Ai, que nem uma fé que nós não temos. Pois é mentira. Porque só Deus é que pode fazer, né? E Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa, Ele é dono de
de todas as coisas e de tudo. Tudo vem dele, tudo que nós necessitamos, ele supra nossas necessidades, né? Ah, Senhor Jesus, está repreendida essa tosse em nome de Jesus. Não é hora de tossir, não. Mas então, meus queridos irmãos, quero dizer para os irmãos, sei que os irmãos são servos de Deus, firme e forte. Continua firme e forte. Vamos caminhar firme e forte na presença do nosso Deus, porque o Senhor Jesus está voltando. Não tem como. Irmãos, as pessoas ficam levando de brincadeira. Os pastores, os irmãos, os obreiros estão pregando. Jesus está voltando. E eu já ouvi gente falando, desde quando eu nasci, eu estou escutando isso. Jesus está voltando. E nunca voltou. Falei, e a volta dele vai pegar de surpresa. Porque a palavra diz que é no abrir e fechar de olhos. E aí vai ser muito difícil, porque naquela hora, quem é dele, ele vai levar. E quem não é dele, vai ficar. E aí vai lamentar. E vai sofrer. Então vamos, todos nós, crente ou não crente, mas que busca a Deus, pede sabedoria a Deus, para alcançar a misericórdia do Senhor. Mas para alcançar a misericórdia do Senhor, nós temos que entrar na lei de Cristo. A lei que Jesus deixou para nós. Mas ser fiel a Ele até o fim. E muita gente não está sendo fiel. Está dentro da igreja, mas está levando a coisa na brincadeira. Então nós não podemos levar a coisa na brincadeira não, irmãos. Se nós estamos na presença do nosso Deus, vamos ficar cada dia mais firme. Se vir as enfermidades, vamos enfrentar a enfermidade e vamos vencer, porque é o Senhor que vence por nós. Se for da vontade dele, nós continuarmos vivos aqui, ele vai nos dar vida. Mas se ele nos chamar também, ou colocar nós em prova, em sofrimento, vamos ser gratos a Deus. Louvado seja Deus por isso, Senhor. Porque não adianta reclamar, irmãos. Não adianta. Porque Deus é Deus. Como diz os pregadores aí. Se nós pedir alguma coisa para Deus e Ele quiser fazer, Ele faz. E se Ele não quiser fazer, Ele não faz. E Ele continua sendo Deus. E nós continuamos sendo o pó da terra. A mesma coisa. Porque do pó nós viemos, né? E a palavra diz que para o pó nós voltaremos. Mas o Espírito se torna para Deus. Aleluia. Isso é que nós precisamos. De ficar firme para que o nosso Espírito possa subir para Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra fala que vai ter o julgamento. Mas esse julgamento ainda vai ter um arrebatamento, segundo a palavra de Deus. Depois vai ter um outro arrebatamento, que é aquele que vai ser julgado, que é o primeiro, feliz daquele que subir no primeiro arrebatamento. Porque aqui, contra aquele, não tem mais julgamento. É os que ficarem aqui, vai ser julgado. Mas que Deus possa ter misericórdia. Sempre eu falo, Senhor, o Senhor é dono de todos e de tudo, o Senhor pode todas as coisas. Não deixa o inimigo levar vantagem, não, Senhor. Vamos encher o céu e deixar só o maligno lá no inferno com a croia dele lá, que desobedeceu o Senhor, também era anjo do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que quem desobedeceu, o pecado começou foi lá. Começou foi lá no céu, entre os anjos de Deus lá, querendo ser mais do que Deus, foi lançado para cá. E o que está acontecendo? Está acabando com a humanidade. Não vai acabar porque o nosso Deus é poderoso. E eu creio no agir de Deus naquele dia, irmãos. Deus é mistério. Deus é mistério. Jesus não veio aqui para perder para ninguém, não.
Ele veio aqui para vencer. E ele venceu e continua vencendo. A palavra de Deus diz que quando a igreja estiver subindo no Amargedon, Jesus ainda vai ter que interceder com os anjos dele para enfrentar a legião que vai tentar cercar a igreja. Mas fala que aquele que está montado no cavalo branco sairá da boca dele uma espada. E aquela espada é a espada que vai devorar todo o mal. Fala que o sangue vai chegar até a boca dos cavalos. Porque naquele dia vai ter muito cavalo. A pessoa fala, será que lá no céu tem cavalo? Tem cavalo. Se a palavra de Deus fala que tem, porque tem. Cavalo de fogo, né? Carros de fogo. Tem, né? Então, meus irmãos, felizes somos nós, felizes são aqueles que aceitaram o plano da salvação e estão caminhando firme com o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! A palavra de Deus ela é tão maravilhosa, irmãos. O apóstolo Paulo tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito. É quando ele faz a defesa dele. Não é quando veio a conversão dele, não. A defesa. Porque ele já foi escolhido desde o ventre da mãe, né? O Senhor Jesus já sabia que ele ia ser um pregador, um dos melhores e mais fiéis a Deus. Então ele fazendo a defesa dele ali diante do juiz, ele pegou e falou, tudo que está acontecendo comigo, estou preso, sendo judiado, porque eu persegui demais as igrejas de Deus, em vários lugares, eu judiei com o povo, eu fiz coisa errada demais da conta, mas hoje eu estou pregando o evangelho que salva, hoje eu sou um homem diferente, eu sou um homem que eu não tenho briga, eu tenho a palavra de Deus no meu coração, até para vocês que estão aqui, vocês também são carentes da misericórdia de Deus, falando para o juiz, né? Então quer dizer, daquela hora em diante, Deus já foi trabalhando logo, ele começou a pregar a palavra de Deus de novo, e pregou, e Paulo sofreu. Antes Saulo, né? Saulo era um terror, né? Era um terror. Mas depois que Deus mudou o nome dele, aí foi uma benção. E continua sendo uma benção, porque a palavra dele, ele escreveu muitos livros. E foi um homem dos mais sábios para pregar a palavra de Deus. E ele venceu as tribulações, irmãos. Ele passou por luta, ele passou por tribulações, mas ele não reclamou. Ele venceu. Quando foi chegando o tempo, Deus revelou para ele que ele ia ter que ser morto. Mas ele fala, né? Eu venci a carreira, né? E guardei a fé, né? Então, nós precisamos também vencer a nossa luta, a nossa caminhada aqui, firme e forte, para naquele dia a nossa coroa também está guardada lá. Ele diz, a minha coroa está guardada. Então vamos pedir ao Senhor Jesus que guarde a nossa também, igual ele guardou a de Paulo e de muitos outros mais. Irmãos, eu não sei quantas horas. Não se preocupa agora, não. O relógio meu do nem está certo. Já lá vai, já quase para as 9 horas, 15 para as 9. É porque sempre meu pastor, presidente, ele fala, tudo tem que ser com ordem e com decência. Tem hora para começar e tem hora para terminar. Então eu quero dizer para os irmãos, estou muito feliz de poder estar aqui. Assim que Deus me der a oportunidade, estarei novamente com os irmãos. E nós vamos fazer, se o pastor Rangrei já fez o convite, vamos misturar. É o que eu acho certo, é misturar. O povo de Deus não tem que fazer exceção de ninguém, não. O Senhor Jesus não disse, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união?
Por que tem uns irmãos que estão para reunir? Não é? Não, de jeito nenhum. Mas tem umas coisas aí, mas Deus está no controle. E nós vamos visitar os irmãos, nós vamos alegrar juntamente com os irmãos. Vocês perdoam aí, porque eu sou muito simprão. Mas louvado seja Deus, que eu estou alegre, estou feliz. Tenho pregado a palavra de Deus da maneira que a Bíblia manda, sem arrodeio, sem fazer coisas que não está escrito. Então que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês, viu? Abençoar, irmão. Se querer abusar, só pode encerrar o culto? Hein? Você pode encerrar o culto? Pode, ué. Amém. Então, nós vamos encerrar, né? Vocês colocam de pé. Eu posso dar as bênçãos, né? Pode. Então, vocês curvam a vossa cabeça, fechem seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.